Jovem Conservador de Direita. Podcast. Bem-vindos ao episódio número 1 do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. É o episódio 1 na nomenclatura, mas na verdade é o segundo que eu estou a gravar, por isso eu vou chamar-lhe episódio 2. Por isso, bem-vindos ao episódio 2. Temos aqui ao nosso lado um convidado muito especial, que é o Dr. Jovem Conservador de Direita. Boa tarde. Boa tarde. Vamos então começar? Vamos a isso. Tema da semana. O tema da semana é a bulha entre várias fações de extrema-direita. O que aconteceu, doutor? Um grupo de pessoas que andam de moto entraram num restaurante em Loures para bater noutro grupo de extrema-direita, Los Bandidos. Doutor, desculpe, motoqueiros? De Sim. extrema-direita? Exatamente. Eu achava que os motoqueiros queriam era acabar com os rails nas autoestradas. Nunca pensei que eles quisessem acabar com os judeus. Acho que deve estar tudo ligado na cabeça deles. Eles batem muitas vezes com a cabeça no chão porque gostam de andar sem capacete e, em princípio, acho que vai dar tudo ao mesmo sítio. Também isso é muito preocupante. Imagine que eles são um grupo que são unidos pelo seu amor a um tipo de veículo, que é a moto. Imagine que os donos de Fiat Puntos e de Seat Ibizas se unem todos e fazem um grupo que quer derrubar o capitalismo e nacionalizar a banca. Pode acontecer. Mas eles já não são um gangue. É que muitos deles, eu tenho visto, usam aquele penteado ridículo, man bun, e eu pensava que isso era uma espécie de ritual de iniciação para entrar no gangue. Ah, isso é voluntário? É voluntário, sim. É moda. Ah, então ainda é pior do que Pois. pertencer a um gangue, não é? Ok. Então, os motoqueiros andaram à bulha com os Los Bandidos. Sim. Os Los Bandidos, que é uma banda de reggaeton. Não. É talvez... Eu não sei qual foi a empresa de branding que trabalhou com Los Bandidos, mas devo dizer que esta empresa devia ir já à falência. Porque Los Bandidos o que pretendem, para além de matarem todos os judeus do mundo, e agora atualmente, como há menos judeus, os nazis trataram deles nos anos 30 e 40, é os muçulmanos. E eu não percebo, para além disso, eles querem ser os donos de tudo quanto é crime. Los Bandidos é o nome de um grupo de criminosos. Exato. Em termos de branding é ridículo, não é? Pois, porque uma pessoa percebe logo. Vamos cometer crime. Qual é o nosso nome? Los Bandidos. Eles deviam escolher um nome que impingisse mais respeito. Tipo, Los Sim. Honestos. Exatamente. Olha, se a Nike se chamasse Las Sapatilhas, não é? Desportivias. Era ridículo, não é? Ninguém comprava. Sabe qual era o nome bom para uma máfia? O Banco Internacional de Investimento Estratégico. Ninguém dizia, eles não são criminosos. Não, Claro. é uma instituição de respeito. Um É um banco. nome digno. Por exemplo, não sei se viu aquela série, o Breaking Bad. O Dr. Gus Fring, não é? Não criou a sua empresa de fachada a dizer Las Drogas Azules, não Pois, é? era muito óbvio. Claro, era Los Pollos Hermanos. Pois. Eles vendiam frango frito, não é? E depois, quem quisesse sobremesa levava um comprimido azul. Doutor, esse grupo, Los Bandidos, é o grupo do Dr. Mário Machado, o conhecido Exatamente. skinhead português. Sim. Que ele criou um movimento chamado Nós. Sim. Nova Ordem Social. Exatamente. Isto é terrível para a empresa de telecomunicações Nós. É terrível. É terrível. Porque eles passam a estar associados a um movimento de extrema-direita. Sabe o que é que eu acho que eles deviam fazer para O se quê? vingar? Era a Nós, clandestinamente, criar uma organização de pedófilos chamada Miúdos Esbeltos e Orgulhosos. MEL. Que é para os rivais deles também terem alguma coisa negativa associada ao nome. Acha que é Exatamente. uma boa ideia, não é? Acho que é uma excelente ideia. Né? Até estou surpreendido, não é? Tem algum para a Vodafone? Há um óbvio que é trocar o V por um F. Fica um trocadilho engraçado. Ok. E então, eles andaram à bolha. Como é que isso ficou? Em princípio, naquela bulha no restaurante, ganhou o pessoal das motas. Porque surpreendeu o pessoal que estava a jantar. Havia nazis a jantar. Eles estavam no seu jantar de grupo, comer os seus bifinhos com cogumelos e a beber se o não sei quantos quer ser nazi, tem de beber esse copo até ao fim Por e exemplo. matar este judeu. Era sangria, acho eu. Sangria, sim. E de repente aparece um grupo de motoqueiros. Exatamente. A pé. Ou seja, vinham à paisana. Pois, porque hoje em dia é proibido entrar de motas em restaurantes. É, sim. A geringonça está a proibir as liberdades individuais todas. E então eles andaram à porrada e é um conflito que se tem vindo a desenrolar. No fundo é como os bloquistas e os comunistas, não é? São de esquerda, mas também não sempre à bulha. Sim, não se respeitam. E, aliás, o próprio sectarismo extrema-esquerda radical, não é? É um pleonasmo, mas não interessa, Sim. ocorre já para vários partidos. Por exemplo, sabe como é que surgiu o LIVRE? Como? O LIVRE é um braço que saiu do bloco de esquerda
porque não concordou, o Bloco de Esquerda estava a tentar impor um dia sóbrio, e o pessoal do LIVRE disse logo que não, nem pensar, nós queremos andar gansados todos os dias. E por isso saíram e formaram um partido novo. Já viu o Rui Tavares, sempre que ele fala, aquilo é um cheiro. Sempre. Pois. É conhecido. A por ganza? isso. Pois é isso. O que é pior para o doutor? Um nazi ou um comunista? Esse é talvez o maior dilema de sempre. Porque é assim, se os nazis conseguissem esquecer judeus e muçulmanos, não havia dúvidas, não é? Escolhia sempre o nazi. Sempre. Sim. Eles matam pessoas. Porque é assim, deixe-me dizer-lhe porque é que este dilema é difícil. Os nazis querem eliminar pessoas de uma etnia. Os comunistas querem eliminar a essência das pessoas. Sempre que um comunista cria o Estado Social e dá um subsídio a um cidadão, morre um bocadinho da pessoa. Vai-se o seu poder empreendedor, a sua livre iniciativa, o seu poder de não ser preguiçoso. Pois, não a mata fisicamente, mas é pior do que isso, não é? É uma espécie de depressão empreendedora. Tira às pessoas o que há mais de humano nelas, que é a Exatamente. vontade delas trabalharem, fazerem alguma coisa pela economia. Ou seja, os nazis matam mesmo. Os comunistas já mataram também. Sim. O Stalin matava, para além da essência das pessoas com subsídios, também as matava fisicamente. Mas tira-lhes aquilo que é mais precioso. Não há assim grande diferença entre nazis e comunistas. Porque enquanto os nazis queriam matar judeus, os comunistas querem matar os banqueiros, as pessoas que têm sucesso. Sim. Os nazis não gostavam dos judeus por causa do nariz e por causa da questão genética, ou lá o que é. Os comunistas não gostam dos banqueiros porque eles têm sucesso. E a maior parte dos banqueiros são judeus, e a maior parte dos judeus são banqueiros. Logo, é a mesma coisa. Sim, no fundo, a forma de matar dos nazis é pragmática. Vai direto ao assunto. Pronto, no fundo é como a direita. Sim. Vai direto ao assunto. Por isso é que são extrema-direita. Exatamente. Os comunistas lá está, como é pessoal que vem das artes, é tudo metafórico, não é? Pois. Não vamos matar judeus. Não, vamos matar um sistema capitalista que oprime as pessoas através da eliminação de banqueiros e, curiosamente, essas pessoas são judeus, percebe? É, no fundo, a aplicação da metáfora ao assassinato coletivo. Muito bem, doutor. Mas o que é que se passa em Portugal que agora há tantos nazis aí à luta? Em restaurantes? Olhe, segundo a semana passada, segundo o relatório anual da Segurança Interna, a extrema-direita está a crescer em Portugal. Há uma convergência da extrema-direita portuguesa com as extremas-direitas europeias. O que, mais uma vez, nem sei como é que isto não foi noticiado, é mais uma vitória da geringonça. Não está em atraso para com o resto da Europa, não é? Sim. Está nos carris certos do fascismo. É um motivo de orgulho. E há motivos para preocupação? Poderia haver, mas com esta bulha, não. Se há alguma coisa que aprendemos com o Dr. Darwin, é que a luta pela sobrevivência se faz através de quê? De luta. E eles estão a lutar entre eles. Em princípio, eles vão se eliminar uns aos outros e, portanto, vão continuar a ser uma minoria. Qualquer dia vão ser defendidos pela esquerda, não é? Ou seja, ainda bem que os motoqueiros entraram no restaurante para bater e não para jantar com os amigos deles, Los Bandidos. Exatamente. Porque o que acontece na Europa, curiosamente, é haver uma convergência dos vários setores da extrema-direita. Os vários setores que eu li, que são os identitários, os nacional-socialistas, os skinheads, os motares, o pessoal que vai ao boom, esses todos. É uma espécie da existência de uma escola inclusiva para nazis, não é? O que fizemos com a escola inclusiva foi colocar todas as pessoas portadoras de deficiência no mesmo local, seja ela que deficiência for. E isto é o que está a acontecer nos nazis. Atenção, eu não estou a dizer que os nazis são deficientes. O que diz na Pordata é que eles têm, a maior parte deles, um déficit cognitivo. Eles sabem disso? Eu creio que não. Porque é impossível explicar-lhes isso, que eles não Doutor, mas isso aprendem. é complicado, porque eles acham-se uma raça superior. Mas depois a ciência mostra que eles têm um déficit cognitivo. E Sim. uma incoerência? Alguém precisa de dizer isso porque eles estão a fazer figuras de parvos? Sim, ouça, é como a esquerda dizer que a segurança social é autossustentável. É a mesma coisa. Os nazis acham que são uma raça superior. E não são. Mas é impossível explicar a isto pessoas que não têm forma de compreender. Não têm QI para o compreender. Isto está tudo na Pordata. Não sou eu que o digo. Eu não estou a dizer que eles têm um déficit cognitivo. Estatisticamente, eles têm um déficit cognitivo. E atenção, ter um déficit cognitivo não é o mesmo ter um atraso mental. Eu não estava a comparar uns e outros. Atenção, estava a fazer uma analogia para as pessoas compreenderem. Eles não vão compreender, mas para as pessoas em geral. Doutor, como é que um cidadão comum, um jovem como eu, se pode proteger dos nazis? Várias formas.
Primeira delas é não ir às redes sociais, o que é difícil. Pois. É difícil. Mas a segunda é evitar encontros de muitas pessoas. Por exemplo, concertos. Está noticiado que os nazis têm recrutado militantes em concertos do Dr. Agir de Carvalho. Ui, é sério? É verdade. Do Dr. Miquel Carreira. O Dr. Agir e o Dr. Miquel são nazis? Não são nazis. Mas o que acontece é que o recrutamento, por exemplo, do Estado Islâmico e do nazismo, ocorre da mesma forma. Que é ir para locais onde há pessoas que são mais básicas e impressionáveis para conseguir mudar-lhes a mente e recrutá-las para a sua ideologia. E qual é o melhor sítio? Onde tenha fãs do Dr. Miquel Carreira e do Dr. Agir Carvalho. Ui, doutor, agora fiquei descansado, porque ainda bem que eu não consegui bilhetes para o live. Porque eu tenho medo de ir a um festival e vou descansado, curtir a minha musiquinha, o meu Dr. Agir e assim, e saio de lá nazi. Quer Pois. dizer, é que eu não quero ser nazi. Eu respeito, mas eu não quero isso para mim. E para além de evitar ajuntamentos, há outra maneira de evitar o nazismo nos dias que correm? Ponto número 1. Não cometer crimes, porque se cometer crimes vai para a prisão e depois, para estar protegido dentro da prisão, tem de se converter ao nazismo. Ponto número 2. Não beber água da torneira. E ponto número 3. Tentar converter nazis à democracia, como nós fizemos com o Dr. André Ventura. Quando colocámos o Dr. André Ventura como candidato à Câmara Municipal de Loures, o que é que ele fez? Eliminou todos os ciganos de Loures. E evitámos ainda um confronto maior. O confronto que se deu entre as duas fações foi em Loures. E podia ter tido proporções muito maiores se aparecesse lá o gangue de ciganos de lá, os Lost Gypsy Kings. E, portanto, não aparecendo, foi só uma bolhazita local. E, portanto, converter nazis à democracia é essencial. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar invocar o nome de Deus em vão. Doutor, mas isso não é plágio do Dr. Moisés? Não é plágio, é ajuda ao Dr. Moisés. O Dr. Moisés, infelizmente, há milhares de anos, não tinha um podcast onde pudesse ter uma audiência maior. Ele só estava em cima da montanha com pedras na mão. E, portanto, falou para 4 pessoas. Eu estou a falar para 4 bilhões de pessoas. E, nesse sentido, estou a ajudar o Dr. Moisés. Não se deve invocar o nome de Deus em vão. Está nos 10 mandamentos. E porquê? Porque Deus tem mais do que fazer. Sempre que invocamos o nome de Deus, Ele aparece. Vamos imaginar que Deus está ocupado a mandar um tsunami para países não cristãos. De repente, invoca-se o nome de Deus e Ele aparece ao pé da pessoa. Sobretudo, aparece sempre nas situações piores. Que é? Sexo. Já reparou que a maior parte... Isso até... Eu fui fazer pesquisa à internet e vi muitos vídeos de sexo, porque quis-me preparar para este podcast, e tem muitas vezes pessoas a dizer oh my God, oh Deus meu. E acontecia muito isso num canal antigo de TV Cabo, que era o 17 ou 18, o Viver, Vivir, também espanhol, lá está, voltamos a produções espanholas, em que estava sempre Deus meu, Deus meu, Deus meu, que era sexual. E as pessoas porquê é que o fazem? Não é por prazer, é mesmo para chamar Deus à sua presença, porque padecem de ejaculação precoce. E o facto de Deus aparecer com a sua cara é, digamos, o anticlímax. Deus aparece e ele já estou mais calmo. É uma espécie de apertar subconsciente dos testículos para atrasar. Então quer dizer, estão a dizer que Deus é tão feio que faz com que elas retraiam um orgasmo. Isso é ofensivo. Não é ofensivo. Neste caso, é prático. Sobretudo prático para quem acha que sexo é prazer. Se fosse uma pessoa normal, não chamaria, ejacularia. 3 segundos estava feito. Estava fecundada a senhora, siga, vamos trabalhar. Mas neste caso é péssimo fazer isto, porque Deus tem mesmo mais que fazer e, sobretudo, é muito perigoso. Porquê? É que Deus aparece assim. Eu estalei os dedos. E Deus aparece assim imediatamente dentro do quarto. Ora, Deus vê muita coisa, mas não vê a disposição do quarto, porque não pode estar atualizado quando é que as mulheres arrumam o quarto e dispõem o quarto de outra maneira. De repente, se Deus aparece no meio do quarto e aparece em cima da cama, um homem, sem querer, pode sodomizar Deus involuntariamente. E depois apanha um cancro e não sabe porquê. Mas é porque teve com os testículos a bater na testa de Deus porque o invocou em vão. Exatamente. É muito perigoso. Doutor, mas muita gente diz que Deus é omnipresente. Logo, que quando estão no sexo,
invocar o nome de Deus em vão, estão só a referir-se a alguém que já está naquele momento dentro do quarto. Ou seja, quando uma pessoa invoca o nome de Deus, está a reconhecer a presença dele. Isso é constrangedor, porque Deus gosta de estar lá a ver, mas não quer que a presença dele seja reconhecida. Gosta de estar lá discreto, como um voyeur. E de repente vê uma pessoa que está a fazer sexo ou a masturbar-se a dizer oh meu Deus, oh Deus meu, e diz, epá, ele está-me a ver. Isso é muito constrangedor. Eu também não gostaria que me fizessem isso. Claro que não. Eu sempre que me quero retrair, meto um wallpaper do Che Guevara. Claro. Ou eu, quando estou, por exemplo, a observar as atividades da minha vizinha na janela, não a fazer sexo, simplesmente a fazer as coisas que ela faz, se ela de repente começasse a falar para mim, eu ficava, afinal se calhar tenho que ter mais cuidado, não posso estar aqui de binóculos, tenho de me conter. E é o que acontece quando a pessoa invoca o nome de Deus em vão, ele pode deixar de querer vê-la a fazer sexo. Exatamente. E isso é perigoso, porque depois é assim que acontecem acidentes, como fraturas de pénis, como coisas desse género. E é este o conselho desta semana. Não invoquem o nome de Deus em vão. Sim. E mantenham o vosso pénis como uma única peça sólida. Doutor, quando é que se pode invocar o nome de Deus, então? Quando precisamos de Deus em momentos sérios. Por exemplo, quando o engenheiro Sócrates levou o país à bancarrota e basicamente a economia mundial, aí sim toda a gente disse oh meu Deus, traga-nos o Dr. Pedro Passos Coelho. E ele apareceu e salvou o país. Aí sim, vale a pena. Pronto, já agora, antes de terminar, visto que Deus está presente aqui, Deus tem alguma coisa a dizer? Bem, acho que é isto, com a opinião de Deus, que terminamos e com estas palavras sábias. E provar que este é efetivamente o melhor podcast porque teve a presença de Deus. Recomendação cultural. Outra coisa. Eu aproveitei o fim de semana de Páscoa para ver uma série de Netflix excelente que se chama La Casa de Papel. Hoje parece que é só sugestões espanholas. Los Bandidos, La Casa de Papel, Los Pollos Hermanos. E achei excelente. Vi durante a missa, levei o tablet com os escutadores, porque já conhecia aquelas partes todas da missa. E vi tudo. Foi das melhores coisas que eu vi até hoje. Porquê? Porque é muito pouco original. E isso eu achei extraordinário. Porque eu adoro as pessoas que têm sucesso, mas que não fazem nada de criativo. Isto é 2018. Isto é o século XXI. É um benchmarking. É copiar coisas que já existem e vendê-las como se fossem muito originais. Sim, eles pegaram no Ocean's 11, Exato. estenderam por 10 horas. Fundiram com aquele filme daquele senhor dos bairros. O escurinho. O Spike Lee. Exatamente. Com aquele filme com o Dr. Clive Owen, o Infiltrado. Fundiram o Ocean's 11 com o Infiltrado. Estenderam 10 horas para render. Estenderam 10 horas. E em espanhol. Isso é que é o segredo. O segredo aqui não é série, não é um enredo. É ser falado em espanhol. Porquê? Se aquilo fosse uma série da Fox, ou de People and Arts, ou do Odisseia, mas falado em inglês, ninguém via. Porque diziam, já vi 80 séries e filmes igual a isto. Mas como é espanhol, toda a gente vê. Porquê? Temos de ter aqui o teor de condescendência. Dos espanhóis, o que é que nós esperamos? Caramelos. Não é séries de televisão. Sim. Certo? Portanto, ou é o Museu do Prado, ou a Independência de Catalunha. Nunca séries de televisão. Sim, é como ver um porco andar de bicicleta. Por exemplo. Dizemos, os porcos estão na pocilga ou a ser comidos em travessas. Sim. Nunca andar de bicicleta. Nunca andava... E os espanhóis? Nunca a fazer séries de televisão. Sim. E, portanto, quando disseram há uma série espanhola, eu fiquei logo impressionado. Porque nunca pensei que eles soubessem fazer séries. E, sobretudo, conseguiram fazer uma série de sucesso internacional, fiquei ainda mais impressionado. Aquilo é uma espécie de Paralímpicos, sabe? Nós vemos os Jogos Olímpicos todos pelo desporto. Mas vemos os Paralímpicos para dizer, olha que gira, que ele até consegue correr sem 2 pernas. E é excelente. E os espanhóis é um bocado isto. A série La Casa de Papel é uma espécie de Paralímpico das séries. Que é, não esperamos grande coisa deles, mas como fizeram uma série, ficamos impressionados. Doutor, e aquilo, não acha estranho que tantas pessoas tão inteligentes, autênticos génios, se dediquem a assaltar a Casa da Moeda? Eu acho que aí sim, aí reside a estupidez da série. Porque se as pessoas são inteligentes, o que é que fazem? Abrem uma startup. Claro. Não vão fazer planos maquiavélicos para assaltar a Casa da Moeda espanhola. Portanto, se aquilo fosse uma série de mostrar como os espanhóis inteligentes abrem uma startup de computadores, uma nova Apple, ou lá está. E como é o caso deles, se calhar chamavam-lhe Peer, não é? Sim. Porque era para copiar a Apple e era normal e toda a gente ficava impressionada. E eles criavam um telemóvel
touch, e depois criavam uma espécie de iTunes. Percebe isto? Sim. Era tudo copiado. La mas Pera. La Pera, como vinha de espanhóis, Uhum. então a gente chegava, nunca ninguém se lembrou disto, não é? E o Dr. Steve Jobs já tinha feito isso tudo. Mas outra coisa que me intriga na série é que o plano deles passa por imprimir dinheiro. É um plano keynesiano. Eu Exatamente. relembro de que durante a crise das dívidas soberanas era essa a solução que a esquerda tinha para resolver o problema. Era imprimir dinheiro e colocar dinheiro a circular na economia, aumentando a inflação. Exatamente. Aquilo acaba por ser uma mistura do plano do John Maynard Keynes com o Robin dos Bosques. Que é roubar aos ricos, não é? Para injetar a economia, para provocar depois uma inflação brutal e galopante. Pois, No são- fundo era tornar a Espanha uma espécie de América do Sul. Sim, são os empresários que pagam esse assalto. Exatamente. E a segunda temporada que vai estrear agora, em princípio, é em colombiano. Porquê? Porque eles injetaram aquilo tudo lá para dentro e, em princípio, o país está de pantanas. Mas apesar de ser uma série de esquerda, o doutor recomenda porque é pouco criativa. Exatamente. Sobretudo para mostrar àqueles artistas que vão para guionistas e para o teatro e não sei quê e que acham que vão mudar o mundo. Não é preciso. Aposto que aquilo foi criado por um gestor em part-time. Sim, na hora do almoço. Exatamente. Exatamente. E aquilo agrada, lá está, a esquerdalhos, não é? Porque mostra a teoria de Keynes aplicada e agrada, supostamente, a artistas, mas que não percebem que aquilo é pouco criativo. E isto é uma chapada a toda a cultura. E é por isso que eu adoro aquela série. Muito bem, doutor. Quer deixar um apontamento sobre o espetáculo que vai acontecer? É verdade. As últimas datas do meu espetáculo ao vivo: 6 de Abril no Auditório Camões, em Lisboa; 7 de Abril no Sá da Bandeira do Porto. Adquiram bilhetes, já restam poucos, não percam. Eu ouvi dizer que estão a voar que nem pãezinhos doces. É capaz, mas os peizinhos de doces voam, Não, pois não vou. então isso não tem lógica. Pois o doutor quer é que eles sejam vendidos, não quer que eles voem. Claro, portanto, em princípio, comprem só e deixem na mão. Não comprem, se calhar, ao ar livre, tem dado muito vento para eles não voarem. Está bem? Porque depois têm que comprar outro. Sim, podem fazê-lo, mas fica aquela cadeira vaga. Exatamente. E é chato. Muito bem, até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.